Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Eduardo Martins Santos, estou cursando Ciência da Computação na Universidade Presbiteriana 15 e eu vou apresentar para vocês um pouco do meu projeto de grafos do professor Ivan Carlos. E esse projeto foi desenvolvido por mim e o meu colega de equipe, Guilherme Haddad Bo. O título do nosso projeto é Mobile SP e o objetivo dele é mapear todos os principais pontos turísticos da cidade de São Paulo e mostrar qual a forma mais rápida de chegar nesse ponto turístico a partir dos metrôs de São Paulo. Então, a gente discutiu e entendeu que a cidade de São Paulo é uma cidade imensa, né? E existem diversos pontos turísticos, e os turistas, quando vêm para cá, ficam meio em dúvida como eles vão passar por todos esses pontos da maneira mais rápida possível. A gente sabe que mobilidade urbana em São Paulo é algo sensível e delicado, e a gente acredita que o metrô é algo muito eficiente na cidade de São Paulo. Então, a gente consegue passar por diversos pontos de maneira rápida e eficiente. Então, aqui a gente tem um gráfico de 80 vértices e 230 arestas. Dentre os vértices, a gente tem os pontos turísticos e as estações de metrô. E os dados que a gente usou para mapear os pontos turísticos, a gente pegou da Prefeitura de São Paulo. Então, aqui nesse site, por exemplo, ele mostra todos os principais pontos turísticos que foram buscados e visitados é, na cidade de São Paulo, né? E para mapear os metrôs, a gente pegou esse CSV disponibilizado pela Prefeitura de São Paulo também, é, pela demanda de passageiro por estação. Então, a gente usou esses dois datasets, duas informações da Prefeitura de São Paulo, para mapear o nosso grafo. Né? Vindo aqui para o programa em si, a gente pode ver, eu vou explicar para vocês um pouco da estrutura. Os arquivos Python em si, a gente tem o main.py, que é meio que o orquestrador do nosso projeto. Aqui ele centraliza tudo e vai fazer com que funcione. A gente trabalha com orientação a objetos, então esse arquivo grafo.py, a gente tem o objeto grafo, que mexe com tudo que foi direcionado ao grafo. Então, inserir uma aresta, tudo que for é, relacionado ao grafo é esse objeto que vai mexer. Esse último.py são arquivos mais auxiliares, então exibição de dados, exibição de certas funcionalidades do menu é nesse arquivo aqui. Então, ele é muito útil também para o nosso menu. E o exemplo.py é um exemplo pequeno. Se caso alguém quiser testar algo, usar um grafo um pouco menor do que o que a gente vai disponibilizar para vocês, esse exemplo também é muito útil. Aqui, o nosso projeto ele usa esse arquivo grafo.txt como base. Então, inicialmente, ele começa como vazio. E a gente tem esse grafo cópia, que é justamente esse grafo aqui, ó, que a gente mapeou, já desenhado no padrão que a gente precisa no TXT, certo? Então, aqui no main, eu vou executar o programa e vou mostrar para vocês como que fica o menu e todas as funcionalidades que a gente tem, beleza? Inicialmente, o arquivo grafo.txt, como eu disse, começa vazio, então você pode inserir aresta, inserir vértice, começar a brincar da maneira que você quer. Mas para mostrar para vocês o nosso projeto em si, eu vou ler os dados do grafo cópia e vou gravar. Então, além de ler, eu vou ter que gravar. Mostro para vocês, ó, no momento como eu só li, o grafo.txt continua vazio, e no momento que eu gravar, ele vai preencher o arquivo com todos os dados que estavam nesse grafo cópia, beleza? E aqui a gente tem diversas opções, como eu disse, remover, inserir aresta, mostrar o conteúdo do grafo, mostrar o grafo de maneira um pouco mais simples. Então aqui ele mostra o vértice e a lista de outros vértices que ele aponta com o tempo estimado e tem diversas outras funcionalidades. A gente tem como carregar o exemplo pequeno, que é esse exemplo.py, mostrar a trilha de adjacência, e se mostrar a trilha de adjacência, ele gera um TXT com a trilha de adjacência completa do nosso grafo, beleza? E a principal funcionalidade do nosso código é o caminho mínimo, né? Então, a gente usa Dijkstra e a gente pega um ponto de origem e um ponto de destino. Vou mostrar para vocês um pouco mais visualmente aqui, ó. Vou pegar o Carandiru, o origem e o destino Museu da Língua Portuguesa. Então, a gente vê que o ID do Carandiru é 35, a gente pode ver por aqui, ó. Então, 35, a origem e o destino 71, que é o Museu da Língua Portuguesa. E aqui ele mostra o caminho para a gente perfeito. Então, Carandiru, Museu da Língua Portuguesa, tempo total estimado 9 minutos, e a rota, bonitinho. A gente vê aqui que é exatamente isso, Carandiru, Portuguesa Tietê, Museu da Língua Portuguesa, e o tempo 9 minutos. Então, além disso, a gente tem outras funcionalidades, que é percurso euleriano, ciclo hamiltoniano, coloração do grafo, e eu acredito que o nosso projeto atendeu exatamente a expectativa que a gente queria, e ele vai ficar disponível no GitHub para vocês acessarem e brincarem um pouco com ele. Qualquer dúvida, fico à disposição.